estou muito feliz de ter essa oportunidade. Ao mesmo tempo, também confesso que bate aquele nervosismo, né? Bate aquela tremedeira no joelho, né? Mas habitual isso aí. Eu acho que sempre vai ser assim. Isso não é uma coisa que não vai mudar muito. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos um trecho da verdade de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. E nós vamos falar hoje um pouquinho aí, entender essa visão de Paulo, esse diálogo de Paulo com Timóteo. Nós vamos falar também um pouquinho de Timóteo e o que Deus ensina através desse trecho aí do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, tá? Nós precisamos entender primeiro o contexto do que estava acontecendo nesses dias, o contexto da vida de Paulo e o contexto também da vida de Timóteo. É importante que nós analisamos tudo isso para que a gente entenda as palavras de Paulo, para que nós consigamos entender por que Paulo está usando, enfatizando certos tipos de palavra, por que ele está direcionando certo tipo de comentário para Timóteo. Então é importante que nós entendamos isso. Mas hoje eu quero falar que, se eu fosse colocar aí um título para a nossa pregação hoje, seria a grande ideia aí para os alunos do Prega a Palavra, né? Ou dos homens de palavra e as mulheres superpoderosas, as mulheres de palavras também. Mas seria: a constância no serviço cristão é uma exigência para o crente, mesmo em meio ao sofrimento. E eu quero que você e eu, nós meditemos nisso. Que a constância no serviço cristão é uma exigência para o crente, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus nos ajude. Que Ele nos fale hoje ao nosso coração. Eu não quero ousar começar novamente sem falar com o meu Senhor. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar, Pai, através da minha boca, através do meu coração. E assim como o profeta um dia disse, Pai, é tão real isso na nossa vida. Nós somos homens de lábios impuros, Pai, e somos tão pecadores, mas essa é a Tua obra redentora, Pai. O Senhor tem redimido homens e colocado para a Tua obra, para o Teu serviço. Então, te pedimos, Senhor, nessa noite, eis-me aqui, Senhor, e que nós possamos aprender e nos aprofundar mais da Tua palavra nessa noite, Senhor. Abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos entender, Senhor, para sermos constantes, mesmo em meio ao sofrimento, e o Senhor nos mostra como fazer isso, nos mostra como andar. Pega na nossa mão e nos mostra, Senhor, como nós devemos andar contigo. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome do Cordeiro Santo, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo está exortando Timóteo. Está existindo uma exortação, mas por que Paulo exortando Timóteo? Por que a necessidade de exortar? Primeiro eu preciso falar para você que a história de Paulo e Timóteo começa num encontro na segunda viagem de Paulo. Né? Nós vamos ver isso lá em Atos, no capítulo 16, do 1 ao 5, se você quiser anotar para depois você ler aí na sua casa, onde Paulo está na sua segunda viagem, encontra Timóteo, encontra esse discípulo e pega na mão dele e fala: agora você me acompanha nessa viagem. E aí começam esse relacionamento. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 também, nós conseguimos ver um pouquinho de Paulo comissionando Timóteo. Paulo aqui no capítulo 3, do 1 Timóteo capítulo 3, versículos 15, ele começa a dar uma instrução sobre os deveres, né, de bispo a diácono. Por quê? Porque Paulo deixa Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. Nesse momento, Timóteo é pastor da igreja, um jovem pastor na igreja de Éfeso. E é assim que nós precisamos entender esse contexto. Um jovem pastor, começando a sua carreira, já com essa experiência de relacionamento com Paulo, um discipulado já ativo em sua vida,
mas na sua caminhada ainda no começo. Seguindo em 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 5, e aí nós vamos ver o relacionamento, nós vamos ver o tipo de relacionamento. Eu só estou mostrando para vocês o contexto de como está acontecendo, como as coisas aconteceram e como é o tipo de relacionamento deles, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, ele diz assim, e eu queria que você acompanhasse comigo aqui. 2 Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em Ti há, a qual habitou primeiro em Tua avó Lóide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. Esse era o relacionamento de Paulo com Timóteo. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento até certo ponto de, como se fosse de pai e filho, de não apenas um discipulador com o seu discipulado, mas um discipulado onde existia uma afinidade de amizade e intimidade entre os dois. E então, nós estamos aqui diante de Paulo e Timóteo, e esse jovem pastor na igreja de Éfeso. E então começa a instrução de Paulo no capítulo 2. E é importante também nós entendermos que Timóteo estava passando por um momento muito complicado na igreja de Éfeso. Um jovem pastor, no começo da sua carreira, e logo no começo da sua carreira, homens se levantaram dentro da igreja. Homens se levantaram dentro da igreja pregando doutrina falsa. Que baque, logo de cara para um pastor, por um jovem pastor. Talvez muito diferente das expectativas do que esse jovem pastor tinha. Talvez muito diferente da expectativa do sonho de Timóteo de estar ali pastoreando aquela igreja, vou pastorear, e talvez a mente dele estava, vamos fazer ali novos projetos, grupos de casais, vamos começar ali, vamos fazer grupo com jovens, adolescentes, óbvio, isso lá na época judã, né, na época dele. Mas logo de cara se levantam homens pregando doutrinas diferentes. Então Timóteo vai enfrentar o primeiro desafio dele. O primeiro desafio logo de cara. Mas ele tem alguém para instruí-lo. E vai ser Paulo, que vai ser usado na vida dele. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto, nós vamos falar de 4 exigências que Paulo faz a Timóteo no serviço cristão. Tá? E é importante que você preste atenção nessas exigências, porque ele vai falar com Timóteo, ele vai alertar Timóteo, mas isso também serve para os nossos dias atuais. Deus vai usar essa exigência, usa essa exigência no nosso dia a dia hoje. Tá? Vamos ler todos juntos, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu te digo, Timóteo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Essa é a instrução. Irmãos, nós precisamos olhar logo no versículo 1, que Paulo está instruindo Timóteo, e a primeira preocupação de Paulo é que Paulo olhe na direção correta. É que Paulo coloque os seus olhos
na direção correta, na direção que vai fortalecer, na direção que vai sustentar o coração desse jovem pastor em meio a uma tribulação no seu ministério. Então, Paulo coloca esse direcionamento. Timóteo talvez estava olhando para os problemas. Timóteo estava olhando aquela confusão. Eu não sei se você já viu, se você já passou por isso, mas é um momento conturbado dentro de uma igreja quando se levanta alguém querendo pregar uma nova doutrina, algo diferente. Isso bagunça as estruturas de uma igreja, bagunça o coração de uma igreja, bagunça o coração dos líderes da igreja, e Timóteo está nesse contexto. Então, Paulo direciona os olhos de Timóteo para onde ele encontrará força e consolo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Paulo não foca e fala, olha para mim, olha para mim. E como se Timóteo falando, nossa, mas está cheio de problema aqui, está tudo acontecendo aqui. Paulo não falou, olha para mim, olha para a graça. Olha para a graça de Cristo, olha para a graça de Jesus, olha para aquele que morreu na cruz. O sacrifício foi dado pelos nossos pecados, aquele a quem fortalece a nossa vida. Paulo exorta Timóteo a olhar, a direcionar os seus olhos. Timóteo precisa tirar a visão do problema e focar em quem pode solucionar o problema. E talvez, muitas vezes, quando temos problemas, nós somos direcionados a buscar a ajuda de um homem, de um amigo, mas Paulo está instruindo a primícia de tudo que nós devemos buscar. É a graça do Senhor Jesus Cristo. E isso é tão atual nos nossos dias de hoje. Mediante a problemas, a adversidades, a tudo que vivemos, nossos olhos tendem a ser focados no nosso Redentor, na graça do Senhor Jesus Cristo. A graça aponta o caminho da resistência, do fortalecimento da fé, aponta o nosso Redentor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está fazendo nesse versículo 1, a esse jovem pastor que está iniciando a sua caminhada ali na igreja de Éfeso. Irmãos, nós precisamos olhar essa instrução como algo que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Há um salmo que eu sempre guardo no meu coração, que é: elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Esse salmo, ele fala ao nosso coração, e se ele não é uma lanterna, um farol nos dias de luta, nos dias de dores, nós precisamos entender que os nossos olhos, mediante a qualquer problema, a qualquer circunstância, a qualquer desafio de nossas vidas, têm que ser direcionados para Cristo. Para de olhar para o problema, vamos olhar para aquele que sustenta. Paulo, então, continua fazendo a sua instrução, continua fortalecendo Timóteo. E no versículo 3, ele vai falar assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem aos outros. Versículo 3, Paulo diz, vou repetir, versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Fazer discípulos. Irmão, às vezes nós pensamos que fazer discípulos é só uma missão do pastor. Às vezes nós olhamos que talvez fazer discípulos é só uma missão dos líderes. Mas Deus colocou no coração do servo. E Timóteo precisava, naquele momento de dificuldade, naquele momento tão conturbado da vida dele, Paulo exorta: é necessário que você faça discípulo. Paulo instrui Timóteo a multiplicar a palavra da verdade. Não estavam levantando falsas doutrinas? Não estavam levantando a mentira dentro da igreja? Como nós combatemos isso? Multiplicando a verdade de Cristo, multiplicando a verdade da palavra de Deus, multiplicando o Senhor, aquele que tem todo o poder, que está acima de todos, que é descrito como nome sobre todo nome. Paulo está instruindo Timóteo:
multiplica a palavra da verdade, através de um discipulado a homens, a qualquer tipo de homens? Não, a homens fiéis. A homens fiéis, constantes na propagação do Evangelho através do discipulado. Sejamos constantes na propagação do Evangelho através do discipulado, irmãos. Mas como, irmão Denis, no momento de dificuldade, de tantos problemas ali, como que uma instrução dessa, há tempo de discipulado? Todo o tempo é de discipulado. Às vezes nós achamos que com o tempo de igreja, e me permita dizer, porque eu tenho 35 anos, mas estou nessa caminhada há 26 anos com Cristo. Às vezes com o tempo de igreja a gente acha que não precisa mais ser discipulado. E então discipular. Mas Paulo, usado por Deus, está instruindo Timóteo. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender. Você lembra daquela brincadeira telefone sem fio? Né? Acho que muito quem foi criança aqui já deve ter feito, né? Você fala uma palavra e vai passando. Nesses dias nós fizemos na sala dos jovens, uns tempos atrás, né? Começou com uma palavra e terminou, sei lá, com outra, muito diferente. Essa brincadeira, irmãos, é tão importante porque nós entendemos por que o discipulado precisa ser feito com pessoas fiéis, com pessoas idôneas. Porque precisa da fidelidade para que as pessoas transmitam a palavra de forma fiel, que o discipulado que você aprendeu seja transmitido de forma fiel para outras pessoas. E aquela pessoa que aprendeu transmita de forma fiel, para que a verdade seja multiplicada e a mentira colocada para fora. Então, Paulo vai citar essas duas características para Timóteo, para que ele encontre nos discípulos. No meio daquela confusão que está a igreja de Éfeso, homens se levantando, outros homens talvez ao lado de Timóteo. E Timóteo, como que eu vou identificar agora quem está crendo na doutrina e quem não está? Paulo diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Fiéis, idôneos. Irmãos, fiéis, homens fiéis, obedientes, dispostos a Deus, com o coração dispostos a servir e obedecerem a Deus. Por outro lado, nós temos o idôneo, significado que tem condição, perdão, irmãos, idôneo, que tem condição de ser apto, capaz, competente, mas talvez você pense, puxa, mas eu não sou competente ou apto para pregar a palavra ou para evangelizar. Não é nesse quesito de competência, de ser apto, de ter habilidade, mas a competência de estar à disposição, de estar competente, de ter a competência de se disponibilizar para a obra. Por isso, Paulo, ele coloca essas duas informações, homens fiéis e idôneos. Ele fala, Timóteo, quer sair do meio dessa confusão, quer sair do meio dessa tribulação, primeiro de tudo, olhe para a graça de Jesus Cristo. Talvez Timóteo fale, mas eu estou olhando para a graça de Jesus Cristo, mas a mentira está sendo disseminada na igreja. Então multiplica a verdade. Passe a verdade. Passe a homens fiéis. Passe a homens que vão ter esse canal de comunicação limpo. O discipulado tem o tempo certo e a pessoa certa. O discipulado, ele tem o tempo certo e a pessoa certa. Irmãos, a pregação e o evangelismo, ela trabalha junto. É ali onde nós vamos trabalhar essa parte de pregar o evangelho e evangelizar as pessoas, até que os olhos do ser humano se abram através do sacrifício de Jesus Cristo e contemplem a glória de Deus. Contemple que existe um Deus sobre a nossa cabeça, que existe um Deus comandando o universo e todas as coisas. Até que esse momento aconteça, esses homens, ou como nós um dia, não estávamos preparados para ser discipulados. Por isso Paulo instrui, precisa ser homens que já estejam com os olhos abertos. O discipulado, ele tem que acontecer com pessoas certas,
Pessoas que já creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já conhecem Deus, e agora começa a caminhada do discipulado, andar com Jesus Cristo, viver Jesus Cristo, dia após dia. Pregação e evangelismo, eu conheço Jesus Cristo. Discipulado, eu ando e vivo Jesus Cristo. É isso que Paulo está instruindo para Timóteo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Porque a palavra de Deus, que capacita o discípulo, não trafega em qualquer coração. Pode ser uma palavra dura isso, mas é a realidade. A palavra de Deus que capacita o discípulo não trafega em qualquer coração. Isso nós temos lá em Salmos 51, no versículo 17, que vai falar que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então não pode ser em qualquer coração. Tem que ser um coração que já está sendo quebrantado por Deus. Um coração que já reconhece que Deus é o soberano da sua vida. E então continua a instrução de Paulo. Continua a instrução desse apóstolo, do discípulo ao discipulado, que a gente pode até dizer, encontrar no tom dessa carta um tom de pai para a filha. Um amor, um carinho de Paulo para Timóteo. E ele vai falar assim, que no versículo 3 de 2 Timóteo, sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. No versículo 13, irmãos, nada mais, nada menos, Paulo está pedindo para Timóteo disposição para o sofrimento. Paulo está falando sobre a disposição. Irmão Denis, disposição para o sofrimento. Se você não sabia disso, o Evangelho pede isso de você. O nosso Deus pede isso de você. E como vai pedir isso no nosso dia a dia? Na contramão do mundo, o cristão precisa estar disposto a sofrer. Puxa, mas eu vejo todo dia na TV comerciais falando, pare de sofrer, né? Até a propaganda da margarina, né? Chega de sofrer, come a margarina com sal. Não, sem sal. Não, se você que quer comer uma margarina vegetal ou de outro tipo, para de sofrer. Agora tem margarina para tudo quanto é tipo. Irmãos, a nossa vida não é um comercial e muito menos aquilo que a televisão mostra para a gente. A nossa vida é aquilo que o nosso Deus soberano colocou para que nós vivemos. E Ele nos pede essa disposição ao sofrimento. Porque o Evangelho é andar na contramão. E eu acho que você está percebendo que andar na contramão do Cristo, andar na contramão do mundo, está causando um certo desconforto, não está? Coloque os seus posicionamentos cristãos numa página de Facebook, né, jovens? Coloca um comentário sobre sua posição com qualquer outro assunto aí, ideologia de gênero, tudo aquilo que você imaginar. Prepare-se para a enxurrada de pessoas dizendo que você é retrógrado, que você é um mente fechada, e que tantas outras coisas que tem colocado. Irmãos, Paulo instrui Timóteo que o sofrimento e a luta produzirão o fruto, que é a verdade. Por isso ele diz, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Por que Paulo está pedindo sofre? Porque Paulo está preso. Paulo está preso, trancafiado dentro de uma cadeia. Paulo está escrevendo essa carta e provavelmente é a última carta. Ele está nos dias próximos de ser entregue, de morrer pelo Evangelho. Então ele tem toda a autoridade de escrever isso aqui. E aí ele escreve, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Sejamos constantes em entender que o sofrimento produzirá frutos de Deus em nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Lute contra o imediatismo. Às vezes nós queremos as coisas muito para agora, as coisas para já. Ah, ok, Senhor, eu vou te obedecer, mas o Senhor muda agora o que está acontecendo na minha vida. Não funciona.
Não é dessa forma. É no jeito dele, no tempo dele, na forma dele. Sejamos constantes em entender que o sofrimento vai produzir frutos de Deus em nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Paulo relata seu sofrimento para lembrar a Timóteo o propósito de estar preso e sofrendo. Ele está lembrando esse discípulo. Você está sofrendo aí dentro da igreja? Deixa eu te falar, eu também estou aqui dentro dessa cadeia. Mas deixa eu te falar por que eu estou sofrendo. Paulo começa nesse tom de falar para ele, deixa eu te falar por que eu estou sofrendo. Paulo está ali por causa da causa de Cristo, pregando Jesus Cristo. Por isso que ele foi parar ali dentro daquela prisão. E Paulo não está naquela prisão ali porque foi a vias de fatos e caiu na mão, não com outra pessoa. Não, Paulo por pregar o evangelho está naquele lugar. Paulo não cedeu à pressão do exército romano. Paulo não cedeu os imperadores. Paulo não cedeu à multidão que estava ao seu lado e que dizia, fecha tua boca, homem. Paulo se entregou a Cristo. Paulo viveu Cristo. E como nós precisamos fazer isso no dia de hoje? Pesquisas dizem que a igreja atual é uma das igrejas mais fracas de todos os tempos. Será que é porque não estamos fugindo dessa responsabilidade que o Senhor tem colocado para nós? Irmãos, Paulo está relatando a esse discípulo, falando, olha, esse sofrimento faz parte da vida do ministério de um cristão. Faz parte da vida de um cristão. Faz parte de um casal cristão. Faz parte do momento de um cristão que está numa doença terminal. Faz parte. A questão é como nós nos comportamos mediante a isso. Como nós vivemos, como nós pensamos, como nós falamos e como nós agimos. Paulo, por obediência ao que Deus nos pede, como nós devemos pensar, falar e agir, foi parar numa prisão. Mas talvez nós estamos optando por não. Eu não quero entrar nesse assunto. Eu não converso sobre religião. Eu não converso sobre... política e Deus para mim não dá. Política e Deus é o que Deus quer na minha vida. Paulo não se escondeu. Paulo coloca o seu RG à mostra e fala para Timóteo, coloca o seu RG à mostra também. Levante, mostre para todo mundo. Mostre. Irmãos, isso tem que ser um chacoalho nas nossas vidas. Uma coisa profunda que nos fale que nós não podemos nos esconder. Nós não podemos ser crente dentro de 4 paredes. Nós não podemos nos esconder achando que a igreja é uma nave espacial e a nossa vida de crente só funciona aqui dentro. Ela está à disposição, à vista de todos. Os nossos vizinhos, dentro do nosso serviço, dentro das nossas faculdades, em todos os lugares. Mas nós temos que viver como cristão. E Paulo nos pede, Paulo através desse ensinamento a Timóteo pede, nos fala, a palavra de Deus fala através de Paulo a nós. Paulo cita 3 classes de pessoas que só recebem a recompensa mediante ao trabalho árduo e dedicado, também conhecido como sofrimento. Paulo cita três classes de pessoas aí, nos próximos versículos. Ele diz nos versículos 4, 5 e 6... Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, ou atleta, não é coroado, se não militar legitimamente. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo cita três classes. O primeiro é o soldado. Uma das classes que ele começa citando é o soldado, que obviamente vai sofrer no campo de batalha. Já pensou você como soldado? Vamos viajar viaje com a sua mente até um campo de batalha, vamos lá, pegue o seu rifle, e você está lá atirando, e vindo bala de lá, e você atirando de cá. E você está com outros soldados e atirando de lá. E passam 15 minutos, 20 minutos, meia hora, Edinho, você está aqui com o meu lado, vamos lá, atirando. Está assim, não sai daí não, está aqui, atirando. Tem uma hora que eu paro assim, me alcança aí, vamos tomar um café? Não existe isso. Existe? Existe, Edinho? Dá vontade de tomar café, né? Mas não tem.
Não dá. Não dá. Ele vai sofrer até o final. Ele vai sofrer até o final, ele vai perder amigos, ele vai perder aqueles homens que estão lado a lado com ele, e ali naquele momento é a família dele, e ali naquele momento, na ausência dos pais, dos irmãos que ficaram, ali é a nova família dele, ele vai ver um a um sendo abatido no campo de batalha, dia após dia, e esse sofrimento, e aí você pergunta, para que tanto sofrimento? O que o soldado almeja? A vitória. Esse sofrimento é tudo porque o soldado almeja a vitória. Almeja o objetivo da nação dele, do país, seja do que for o motivo que colocou ele ali dentro. Mas ele vai precisar sofrer. A segunda classe que vai falar é do atleta. Puxa, eu posso falar um pouquinho disso, por quê? Porque meu irmão é atleta. Está aposentando já, agora está mais como técnico do que atleta, mas meu irmão não jogou handebol a vida inteira no nível profissional. E o atleta não tem outra forma. Para ele se sobressair a multidões de atletas e se destacar dentro de um time, o cara vai precisar, ralar. Vai ter que elevar ao limite os seus treinamentos, elevar ao limite os treinamentos de repetição, seja com um jogador de futebol, vai ter que chutar mais de 1000 vezes, vai sair com a perna cansada, vai acabar com o seu joelho. Temos um exemplo aqui de um pastor que acabou com o joelho aqui, um atleta, né? Sofrimento. Sofre, pastor, ou não sofre? Sofre. E pior, né? Não ganha para isso, mas sofre. Mas o atleta, para alcançar seu objetivo, e qual é o objetivo do atleta? Medalha, recorde ou prêmio. Ele não vai precisar sofrer? Tem que sofrer. É qualquer atleta que vai para as Olimpíadas ou são os melhores? Os melhores? Para ralar. A terceira classe que ele vai falar é o do lavrador. Né? Ele vai e nos fala aqui do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha, eu não tive essa experiência. Eu já andei aí pelos campos de café, eu não tive a experiência não tive a coragem de passar a mãozinha ali para tirar o café ali. Mas a vida de lavrador, os irmãos que já trabalharam nisso, não é fácil, né? Em Luperce, quando nós ficamos um ano lá, tinha muitos moradores que trabalhavam na colheita de laranja, colheita de café, e aí nós conversávamos com ele, e eles falavam das dificuldades durante o dia, né? Sol forte, cobra no meio das plantações, ser picado por bicho, e às vezes está com as mãos machucadas, mas não pode parar, eles têm a cota deles, e se eles não terminarem as sacas deles, de encher aquilo lá, eles não recebem. Então causa sofrimento. E aí ele cita do lavrador, que o lavrador precisa sofrer para que ele tenha o alimento, o sustento e a colheita. Ele cita essas três classes de pessoas para comparar e para dizer a Timóteo, é necessário você sofrer. Vai precisar sofrer para que você colha o fruto, para que você veja o poder de Deus atuando ali no meio, para que a palavra da verdade seja multiplicada e esses homens que têm levantado falsas doutrinas sejam colocados na mão de Deus. Ali naquele lugar ele fala, irmãos, o cristão é a mesma coisa. Para nós é a mesma coisa. Nós teremos que passar por sofrimentos. Desde os mais altos a talvez os mais ralos, talvez os mais rasos. Talvez para você vir numa escola bíblica dominical é um sofrimento. E se é um sofrimento, sofra. Participa. Talvez um dia comece a perseguição e num domingo à noite aqui estamos pregando e adorando ao nosso Deus e aí chegue um grupo aqui e faça alguma coisa conosco. Sofra. Perseguição, quantos países têm perseguido os seus cristãos? Essa semana estava lendo sobre um tradutor da Bíblia, acho que lá para o lado da África, foi morto, simplesmente porque traduzia a Bíblia para a nação dele. Irmãos, o cristão é a mesma forma, ele vai precisar sofrer
Mas, irmão Denis, por que o cristão precisa sofrer? Para glorificar a Deus, vivendo e propagando a sua verdade. Vai precisar sofrer para que nós possamos glorificar a Deus, vivendo e propagando a verdade de Deus, com a nossa boca e com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, com tudo que temos. Precisamos entender que Paulo ele instrui a Timóteo com um exemplo de soldado, atleta e lavrador, com a autoridade de quem viveu. Paulo instrui Timóteo com a autoridade de quem viveu. E ele vai dizer isso lá no final, em Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Se você me acompanhar, ele diz aí: combati o bom combate. Quem combate o bom combate? O soldado. Acabei a carreira. Quem tem uma carreira? Um atleta. E guardei a fé. O lavrador, ele colhe o que ele faz com a sua colheita, ele guarda. Paulo está nada mais, nada menos instruindo Timóteo com aquilo que ele viveu. E nessa carta de despedida dele, ele fala: Timóteo, eu estou encerrando aqui. Mas seja como um soldado, seja como um atleta, seja como um lavrador, porque eu fui. E mesmo que eu esteja preso, o meu Deus está sendo glorificado. Sabe por que Deus está sendo glorificado? Porque até hoje nós falamos o nome desse homem. Quantos anos faz que Paulo morreu? E em quantas igrejas, nesse domingo à noite, o nome dele está citado para glorificar o nome do Pai? Ah, irmãos, será que a gente pensa, será que nós somos tão pequenininhos de achar que isso só aconteceu ali na Bíblia e não acontece isso com a gente? Quantos irmãos na sua vida de fé, você olhou para ele e fala: puxa, aquele irmão tem uma fé, puxa, aquele irmão me instrui, aquele irmão é um exemplo para mim, puxa, eu preciso mais, eu queria buscar a Deus igual aquele irmão. Puxa, irmãos, é isso que o Evangelho faz. Ele nos transforma em miseráveis homens que somos, como Paulo diz, e ele pega esse miserável, coloca a luz de Deus dentro dele e mostra para as nações, através de transformando a sua vida. E isso acontece, é real, é verdade. Isso acontece no dia a dia de hoje. Para nós caminharmos para o final aqui, no versículo 7, ele diz assim: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. No versículo 7. Refletir sobre o ministério cristão. Nós falamos aqui lembra que eu falei dos pontos? De olhar na direção correta, de fazer discípulos, de disposição ao sofrimento. Por final agora, Paulo diz a Timóteo: reflete sobre o ministério cristão. Mesmo no olho do furacão, mesmo em meio à tormenta, medite, pensa, reflite na palavra de Deus. Paulo exorta Timóteo a confiar na sua instrução, certo que através da fé, Deus dará entendimento a tudo o que está acontecendo, Ele fala àquele jovem pastor: olha, reflita, confia na instrução de Deus, confia, porque é certo que através da fé em Deus, dará entendimento de tudo o que está acontecendo. Timóteo, tem um propósito passar por isso. Paulo está dizendo a Timóteo: tem um propósito passar por isso. Irmãos, Deus está falando para nós nessa noite: se você está no meio de um sofrimento, tem um propósito. Reflita, pense, medite, busque ao Deus, direcione seus olhos a Ele. Continue andando, praticando, vivendo o Evangelho, faça discípulos, abra seus lares para pequenos grupos.
Puxa, não sei evangelizar, não sei falar. Abra o seu lar para que pessoas possam ouvir o evangelho. É uma forma de evangelizarmos, é uma forma de discipularmos. Ora, Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Lute contra o imediatismo. Às vezes nós queremos as respostas para agora, as respostas para já. Talvez o desejo daquele jovem pastor é que aquilo se resolvesse logo para ele continuar o ministério dele. E Paulo diz, medita na palavra do Senhor. Medita, Timóteo, na palavra de Deus. Medita porque Deus dará o entendimento do porquê é isso. Do porquê isso está acontecendo. Irmãos, se pegarmos essas lições de que Paulo instrui Timóteo, e aplicarmos na nossa vida, aplicarmos hoje no nosso dia a dia, Deus nos fala que fortaleça-se na graça de Deus, olhando para Jesus Cristo como consumidor da sua fé. Eu não sei do que você está passando, e eu não sei se você passa por algum problema. Ninguém tem problema, né, na verdade? Todo mundo tem problema. Mas independente do problema, fortaleça-se na graça de Deus. Busque solução. A primeira ação nossa deve ser olhar para Cristo. Tire os olhos, o foco do problema. Foque naquele que está comandando toda a nossa vida, todo o mundo, todo o universo. Irmãos, não murmure, não reclame, não desista. Como Paulo disse, sofre a aflição com ele, sofre esta aflição em obediência, pregando o evangelho e propagando a sua palavra através do discipulado de pessoas fiéis e idôneas. Não pare mediante a dificuldade, não pare mediante as circunstâncias, não pare mediante aos circunstantes. Não pare quando pessoas se levantarem. Não pare se você é vítima de uma fofoca. Não pare se você está sendo prejudicado por alguém. Continue glorificando a Deus. Continue louvando a Deus. Fale com a sua boca. Fale de Jesus. Abra a sua boca para falar do Senhor. Continue sendo o instrumento de Deus. Os profetas souberam muito bem isso. Eu não preciso te falar da vida de Oséias. Eu não preciso te falar da vida de Jeremias. Homens que pregaram, foram chacota no meio do povo, mas não cederam à pressão. Você tem dificuldade dentro do seu trabalho? Continue louvando, continue adorando Deus, continue engrandecendo esse Deus, continue adorando, ore nesse lugar. Mas não ceda à pressão, não ceda. Considere, creia, tenha fé em Deus, porque Ele te dará um entendimento do propósito, do que está acontecendo em sua vida. Medite porque isso está acontecendo, coloque Deus no meio disso, coloque as ações que Deus, pense naquilo que Deus pode fazer, ore, fale, se relacione com Deus. Nós temos falado isso muito com os adolescentes, nós estamos estudando sobre o panorama do Velho Testamento, eles estão aprendendo sobre o Velho Testamento, mas eu tenho dito para eles, não adianta você aprender e apenas vir aqui na aula e estudar, você precisa se relacionar, para que Deus use todas essas informações que você está aprendendo e coloque em ação, e que isso transforme a sua vida. Jovens, adolescentes, nós precisamos entender o que vai trazer novos adolescentes e novos jovens aqui, não vai ser eventos, não vai ser coisas diferentes que nós fizemos aqui, mas sim quando nós aprendemos sobre a palavra do Senhor e sobre o Deus da Bíblia, e o nosso coração estiver totalmente entregue a esse Deus, e isso vai ser tão grande em nossas vidas, que transborda o cálice e vai para outros jovens e outros adolescentes, irmãos que têm pequeno grupo, isso transborda da sua casa para outras casas, porque é assim que o nosso Deus alcança a vida das pessoas. Você tem desanimado? Você tinha um ministério e parou? Você fazia algo e parou, isso te desanimou? Deixa eu te falar, não pare, continue. Parou por um tempo, Deus está te dando a misericórdia. A cada manhã, as misericórdias se
As misericórdias se? Então amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia para você recomeçar. Deus derramou a misericórdia dele, assim como derramou na misericórdia na vida de Timóteo. Assim como tem derramado na minha vida, na sua, na nossa. Não pare. Essa cidade precisa ouvir de Jesus. Essa cidade tem pessoas tirando as suas vidas sem conhecer Jesus. Essa cidade tem jovens morrendo sem Jesus. Essa cidade tem homens e mulheres se entregando à droga. E precisamos sair dessas 4 paredes para pregar o Evangelho. Assim foi a instrução de Paulo para Timóteo. Aos não cristãos, se há alguém ainda que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4, versículo 8, desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nós precisamos amar a vinda de Jesus. Se você não crê ainda como Senhor e Salvador, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abra seu coração. Conheça esse Deus que tem transformado homens e mulheres, de miseráveis a servos dele. Creia no sacrifício de Cristo na cruz. Cristo não morreu em vão. Cristo pregado naquele madeiro, aquele prego ultrapassando as suas mãos, aquela coroa de espinhos entrando dentro da sua cabeça, foi por amor a nós. Foi por amor a você. E a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro que não reclamou. Sabe por quê? Porque hoje, início do mês de setembro, ele sabia que você estaria aqui, ouvindo sobre a palavra do Senhor. Ele sabia que ele poderia falar ao seu coração. E para você, irmãos, que já está na caminhada cristã, em 1 Coríntios 15, 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aonde? Você não está fazendo um trabalho para agradar um pastor. Você não está fazendo um trabalho para agradar um irmão. Você, jovem, adolescente, não está fazendo um trabalho para agradar os seus pais. Nós precisamos saber que o nosso trabalho não é em vão, porque tudo que nós façamos, façamos para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Puxa, mas tem irmão que está falando de mim. Fala para ele, eu falo. Fala para ele assim, olha, está ruim o que eu estou fazendo para o Senhor. Se está ruim, senta comigo, me ajuda. Deixa eu crescer. Me ajuda a crescer. O que nós precisamos é tirar essas coisas de dentro do nosso coração. Qualquer coisinha é motivo para a gente parar. Qualquer coisinha é motivo para a gente desistir. Vai falar para esses missionários que estão há anos aí pregando nesses países que tem furacão. O cara acabou de levantar a igreja dele, vem um furacão. O que ele faz? Põe a mochila nas costas e vai embora? Vamos começar de novo. E vamos começar de novo. E vem o furacão ano que vem, vamos começar de novo. Por quê? Porque a obra não é dele, a obra não é nossa. Ô Pibi Garça, a obra não é nossa. É do Senhor. É do Senhor. Se um dia houver um rancor no nosso coração, lembre-se que a obra é dele. Eu não trabalho porque aquele irmão não gosta do jeito que eu trabalho. A obra é dele. A obra é dele. Seja obediente. Viva. Glorifica o seu Deus. Então, irmãos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos dê o entendimento de que tudo que nós façamos, façamos para a honra e glória do Senhor. Mude o seu dia, mude, que nós possamos mudar o nosso dia, a nossa vida. Que nós, no momento de desânimo, no olho do furacão, sejamos constantes a olhar para aquele. Elevo meus olhos aos montes, de onde vem?
Que o Senhor seja o nosso socorro nessa semana que se inicia e nas outras que vierem também. Ele está conosco, porque Ele é Emanuel, o Deus conosco. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. E nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem trabalhado e tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, mas também queremos te agradecer por aquilo que ainda há de fazer em nossas vidas, Pai. E nós sabemos, Deus, que nós temos que lutar contra a nossa incredulidade, Deus, que nós temos que lutar, Pai, contra o desânimo, Senhor, que nós temos que lutar contra tudo aquilo que nos afasta da Tua palavra e da Tua presença. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida em obediência, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos servos, a termos um coração disposto, Pai, a obedecer a Tua palavra e também a sermos pastoreados, Pai, por aqueles homens que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa igreja e por tudo que o Senhor tem feito através dela e dos membros dela. Te agradecemos pelo pastor que tem colocado e tem zelado pelas nossas vidas, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, assim como fez na vida de Timóteo, usando o apóstolo Paulo. Nos ajuda, Pai, a nos aprofundarmos mais, a permitirmos que sejamos discipulados e a permitir também, Senhor, que a Tua palavra, invadindo a nossa vida, nos transformando, nos dê oportunidade de discipularmos pessoas, Pai, para o Teu evangelho, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Senhor, ajuda, nos molda, nos transforma. É o que nós te pedimos. No nome santo e poderoso daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, o Cordeiro Santo de Israel, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe e o que eu não pude passar com clareza aos irmãos, que o Espírito Santo de Deus complete o seu coração.